Oi. Tudo bem? Sou eu, seu amigo de sempre. Você sabe. Eu não sei se você percebeu, mas eu não tô me mexendo. Acho que deve ser porque eu tô dentro de um caixão. Pois é, que luxo, né? Finalmente consegui meu pedacinho de terra pra chamar de meu. Eu só esqueci de avisar que era pra ser acima da terra e não 7 palmos abaixo dela. Enfim, eu não sei se eu vou conseguir sair disso dessa vez. Então, eu vou dedicar essa minha última review ao último quadrinho que eu tinha ficado de falar. A Última Caçada de Kraven. Então, se você tiver coragem, fique aí, apague as luzes, porque hoje nós vamos falar sobre esse clássico e muito mais no vídeo de hoje. Mas só depois da abertura. Bom, para todos vocês que pediram para falar da Última Caçada de Kraven em um vídeo, sintam-se atendidos, porque hoje é o dia de nós comentarmos essa que só é considerada uma das maiores histórias do Homem-Aranha. Nada demais. E pra quem tá se perguntando se tem que saber algo antes de se aprofundar nessa história, pode ficar tranquilo, porque ela faz questão de citar e explicar alguns acontecimentos passados, então você não precisa ter tanta bagagem antes de ler. Mas para deixar esse vídeo o mais completo possível, eu vou situar vocês com alguns eventos importantes que rolaram. O primeiro deles é que algum tempo atrás, o Homem-Aranha acabou enfrentando um vilão chamado Ratos, que seria um homem que sofreu experimentos nas mãos do Barão Zemo e acabou ficando com a aparência de um rato humanoide, que come carne humana e que consegue controlar roedores. Porém, o Peter só conseguiu derrotar ele com a ajuda do Capitão América, que estava por perto naquele dia. Já o segundo evento, que é bastante importante, é o casamento do Peter com a Mary Jane, que rolou faz muito pouco tempo e, por consequência também, o outro evento é a morte do Ned Leeds, por conta da saga do Duende Macabro, que aconteceu faz algumas semanas. Esses últimos eventos que eu citei tem vídeo aqui no canal contando a história toda, então se você não tiver visto e quiser ficar 100% sabido, pausa o vídeo, assiste eles e volta pra cá. Mas se você já viu eles e tá pronto, então acho que podemos dar início à história de hoje. A história começa com um homem desnudo, agachado no meio de uma sala repleta de troféus de caça. Ele é Kraven, a fera. Sua mente é fúria e glória. Seu coração é chama e orgulho. Seu corpo é graça e poder. Mas além disso tudo, ele também é Sergei Kravnov, o homem, que nesse momento se encontra pensando sobre a sua idade avançada, já que, mesmo que pareça que ele seja um homem na casa dos 30, 40 anos, o Kraven já é alguém com quase 80 anos. Então, se tu achava que o Abutre era o mais velho do Sexteto Sinistro, pensa de novo, tanto que ele se lembra que ele era só uma criança quando ele veio para os Estados Unidos com os pais dele, um pouco depois da queda do Czar durante a Revolução Russa, há mais de 70 anos atrás. Já que, segundo ele, na Rússia já não havia mais espaço para aristocratas, cultura, honra ou até mesmo dignidade. Essas são qualidades que ele diz já estarem nele antes mesmo de Trotsky e Lenin arrastarem a sua terra natal para a fossa, com ele dizendo que essas mesmas qualidades como dignidade e honra não são mais encontradas nos dias de hoje, e que se os seus pais estivessem vivos, eles sentiriam medo e nojo desse animal selvagem chamado de civilização. Mas se com a civilização ele não encontrou dignidade, com as selvas as coisas foram um pouco diferentes, com ele dizendo que encontrou honra não no civilizado, mas no primitivo, encontrando moralidade e, principalmente, sentido na caça. E isso acabou se tornando a sua vida e quem ele era: Kraven, o caçador. Só que ainda assim, nem mesmo ele poderia fugir do tempo para sempre. Mesmo usando diversas ervas, raízes e poções para rejuvenescer o seu corpo, isso não seria o bastante para rejuvenescer o seu espírito cansado ou curar o seu coração, esmagado pelo peso de uma era corrupta. Com isso, ele vai até um caixão que tinha um uniforme do Homem-Aranha dentro, dizendo que ele irá morrer em breve. Era preciso, mas ainda não. E enquanto isso, do outro lado da cidade, a gente vê o Homem-Aranha indo até um bar onde está acontecendo um velório de um bandido chamado Joe Face. O Peter comenta que o Joe não passava de um informante barato, um bandido qualquer que às vezes tirava informações e outras vezes mandava pra cadeia, mas que agora Joe Face estava morto.
Então, por que ele deveria se importar? Afinal, ele já havia conhecido muitos outros Joe Faces por aí. Então, se algum desses morresse, por que ele deveria se importar? E já do lado de dentro, os poucos amigos do Joe se reúnem, com um deles falando que eles eram tudo o que ele tinha, e revelando que eles haviam feito uma vaquinha para poder pagar por um caixão e um pedaço de terra para ele, dizendo que, quem sabe algum dia, alguém faria a mesma coisa por eles. Mas antes que eles pudessem continuar, eles avistam um Homem-Aranha ali e fogem assustados, enquanto o Peter pensa que eles estavam correndo de alguém que nem mesmo existia, dizendo que não existe o Homem-Aranha, ele era só uma máscara, um mito. Porém, o Aranha os tranquiliza, dizendo que ele não estava procurando por encrenca, enquanto pensa que seria ótimo poder vestir uma fantasia e transformar o homem sob a roupa, mas não dava. Ele não era o Homem-Aranha, ele só era Peter Parker. E ele acha que se importa, revelando que ele só estava ali para se despedir de Joe Face. E nisso, um dos bandidos ali saca uma arma para tentar apagar o Aranha, mas que desiste depois do Peter perceber, e que logo depois disso tira um punhado de notas para ajudar a pagar pelo caixão e um pedaço decente de terra. E depois disso, o Peter volta para casa e reflete sobre como aqueles caras no bar nem desconfiavam de que ele era tão humano quanto eles, tão frágil quanto eles, e até mesmo com o mesmo medo de morrer que qualquer um tem. Afinal, ontem foi o Ned Leeds, hoje o Joe Face, amanhã vai ser quem? A Tia May? A Mary Jane? Ele? O que é algo que o Peter acha engraçado, já que ele sai por aí todos os dias como um Homem-Aranha enfrentando a morte de perto, mas ele nunca chega realmente a pensar nisso, dizendo que acha que não se permite. Mas que ainda assim, tantas pessoas queridas dele morreram antes da hora, como o Tio Ben, Capitão Stacy, Gwen, e agora o Ned. Então, será que ele se considera imune? Assim o Peter vai dormir pensando que ele vai morrer, mas ainda não. E de volta pro Kraven, a gente vê uma sala branca, onde milhares de aranhas descem em sua direção, até o momento em que ele esteja totalmente coberto, para logo em seguida ele se erguer e começar a devorar elas, enquanto ele pensa que aquela era a noite. Ao mesmo tempo em que o Peter acorda assustado depois de ter tido um pesadelo, que ele descreve como sendo frio, tenebroso, úmido e cheio de coisas rastejando sobre ele, e que ele não conseguia respirar, pensar e nem mesmo se mexer devido às aranhas que subiam sobre ele. Então ele decide vestir o uniforme e se balançar por aí para ver se a sensação de angústia que ele estava sentindo passava, com ele mesmo comentando que até parecia que tinha tambores de selva tocando na sua cabeça, ao mesmo tempo em que o Kraven chega na região, enquanto ele pensa que, por muitos anos, a aranha havia o frustrado, zombado dele, o humilhado, e que no início ele até pensava que se tratasse de um homem, mas que ninguém, absolutamente ninguém, seria capaz de fazer a ele o que a aranha havia feito, com ele dizendo que a aranha existe para testar ele, para o zombar e o desafiar, e por isso ele não poderia descansar até provar o seu valor, destruindo a aranha. Então a gente vê o Peter percebendo que ele não tem estado com a cabeça muito no lugar depois que o Ned morreu, ele não tem dormido direito, tem estado em ação constante, e ver o Joe Face naquela noite também não havia ajudado muito. Sem falar que ele estava exausto e provavelmente ia pegar uma gripe naquela chuva. Mas se era por isso que ele estava mexido, então por que ele tinha tanta certeza que tinha alguma coisa por aí esperando por ele? Assim, o Peter acaba desviando de um dardo, mas sendo acertado por outro por conta da sua falta de atenção. Nisso, ele acaba tendo uma alucinação do fantasma do Joe Face, mas logo ele percebe que quem estava ali não era Joe Face, mas sim o Kraven, que começa a pedir para a aranha ir até ele, dizendo que naquela noite ele havia ampliado a sua consciência, mergulhado no seu ser e devorado da sua carne, e falando que naquela noite sua mente havia entrado na essência da aranha, se banqueteado dela como vermes em um cadáver, como o de Joe Face, que Peter continuava vendo e acaba sendo acertado de novo pelo Kraven, com ele pensando que seus músculos estão enrijecendo por conta das drogas, e com isso ele acaba ficando preso em uma rede jogada contra ele, e que por algum motivo ele começa a ouvir tambores de selva. Assim, quando o Kraven começa a se aproximar, ele pensa que já esteve em situações parecidas antes, que o Kraven era só mais um sujeito careta como o Dr. Octopus, o Abutre e o resto deles, e que ele iria ser levado para algum covil secreto do mal, onde o Kraven passaria horas e horas babando e gritando, e no fim ele bolaria um jeito de se safar. Entretanto, essa ideia é logo abandonada depois que o Peter repara que o Kraven carregava um rifle consigo, enquanto dizia que a honra seria restaurada. Aquele não era o modus operandi dele, tinha algo nos olhos dele, e esse não era o Kraven que ele conhecia, ele estava fora de si. Assim, ele ergue o seu rifle, mira e por fim, atira. E enquanto todos esses eventos anteriores aconteciam, um homem cavava uma cova, que agora nós descobrimos que era pertencente ao Homem-Aranha, que é colocado em um caixão e enterrado
com o Kraven jogando a primeira pá de terra sobre o caixão, olhando com um olhar triste de pena, mas logo sendo substituído por um sorriso doentio que só alguém que sabe que conquistou a sua vitória possui. E enquanto a terra é jogada sobre o túmulo, uma citação distorcida de um poema de William Blake passava pela cabeça do Kraven. Aranha, aranha, viva a chama que as florestas da noite inflama. Que olho ou mão imortal poderia traçar-te a horrível simetria? Aqui jaz Homem-Aranha, morto pelo caçador. Essas eram as palavras que repousavam em sua lápide, que nesse momento era contemplada pelo Kraven, que vestia um uniforme negro igual ao de seu maior inimigo, que agora havia sido derrotado por ele. Já em outro lugar, uma mulher tentava escapar da chuva forte que caía em Nova York, até que ela acaba caindo por causa de um rato e logo em seguida sendo puxada para dentro dos esgotos por uma criatura animalesca. Essa criatura era Ratos, e ele estava com fome. E enquanto isso, no apartamento da recém-casada Mary Jane Watson Parker, caralho, que nome grande, hein? Ela esperava pela chegada do seu atrasado marido, já que eles haviam combinado se encontrar lá pra terminar de levar as coisas da Mary Jane pro apartamento deles. Mas provavelmente ele só devia estar por aí, salvando o mundo do Dr. Octopus ou de qualquer outro vilão. Ele deveria estar bem, afinal, o Peter faz isso desde o ensino médio. Mas, ainda assim, a Mary Jane não conseguia afastar a ideia de que o seu marido estava morto. Provavelmente caído num beco, sobre uma poça do seu próprio sangue, estando baleado, esfaqueado, com os ossos quebrados e com a sua cabeça esmagada. Esmagado como o rato que recém havia aparecido e que a Mary Jane havia acertado com uma das suas botas, o matando. Agora, voltando pro Kraven, ele tá pulando pelos prédios enquanto pensa que agora a aranha repousa em um túmulo, submerso nas trevas, jogada ao esquecimento por causa dele. Seu maior inimigo, seu maior tormento, a fera hedionda, negra e maravilhosa, graças a ele. Entretanto, ele diz que só destruir a criatura não era o bastante. Ele precisava se tornar ela, se mostrar pra ela como um Homem-Aranha superior. Não você! E aí sim, ele iria gargalhar bem na cara do seu fantasma. Mas que naquele momento, ele enxergava pelos olhos da aranha, vestia sua pele e rastejava como tal. Agora, ele era a aranha. Assim, o Kraven retorna para sua casa e entra em um quarto que possuía um tanque enorme com aranhas, enquanto pensava que ele ainda era Kravenov, o homem, Kraven, o caçador, e que sua metamorfose ainda não estava completa, e que ele deveria se fundir com a aranha. Assim, ele bebe uma mistura de ervas, raízes, venenos, frutas e flores, para logo em seguida começar a se contorcer de dor e ser confrontado pelos seus próprios pensamentos sobre por que ele estaria fazendo aquilo. Era pela honra, pela dignidade, por tudo que seu pai havia lhe deixado como legado? O mesmo pai que era um idiota, cheio de pompa, um nobre russo exilado vivendo miseravelmente na América, que estava tão preso ao passado que não podia ver o presente? Ou o pai que era para ele como um deus, o último remanescente de um mundo de cultura e decência, o mesmo mundo que a aranha havia consumido? Isso era tudo culpa da aranha. Foi ela que havia esmagado sua sagrada Rússia. Foi ela que esmagou seu pai e também o seu coração, dizendo enquanto quebrava o tanque de vidro que ela tomava a forma de um Trotsky, um Lenin, um Hitler, um Reagan, um Gorbachev, um homem numa máscara. Não havia diferença. Ela rastejava e o mundo perdia o seu sentido. A humanidade caía no abismo, o mesmo abismo que Kraven agora fitava e que agora havia tomado a sua forma, o deixando com muito medo. E de volta aos esgotos, o rato se encontrava comendo os restos mortais da sua última vítima, enquanto em seus pensamentos ele tentava relembrar quem ele era após se deparar com o jornal, com ele dizendo que ele sabia ler as palavras ali escritas antes do que havia acontecido com ele, até que ele se assusta com a imagem do Homem-Aranha, por ele e o Capitão América terem o machucado há um tempo atrás, e que seria por isso que ele estaria se escondendo ali, já que na escuridão ninguém poderia ver ele, ninguém poderia tocá-lo e ninguém poderia dizer o que fazer. E na escuridão ele estava seguro junto dos seus amigos sujos e guinchantes, porém ele decide que tinha que revidar contra o Aranha e o Capitão, mostrar que não havia medo, mas ele logo abandona a ideia depois de se assustar com uma aranha, retornando para os esgotos e decidindo que amanhã ele iria subir, mas que por agora ele iria continuar escondido, que nem um ratinho.
Entretanto, o mesmo não pode ser dito da Mary Jane, que tá andando pelas ruas procurando pelo Peter e tendo que ouvir a abobrinha de uns filhotes de cruz credo. E voltando pro Kraven, agora ele começava a entrar em conflito consigo mesmo, dizendo que aquela sombra em sua frente não passava de uma alucinação por conta do efeito das drogas, que não existia aranha ou uma criatura sobrenatural que habitava a alma dos homens. Só havia o Homem-Aranha, um vigilante mascarado que havia o derrotado inúmeras vezes ao longo dos anos por pura sorte, mas que agora ele havia o derrotado e queria ampliar a sua vitória. Falando que somente com ele tomando seu lugar e provando para si mesmo de que ele era um Homem-Aranha melhor em todos os aspectos, que a sua vitória estaria completa e fazendo sentido. Só que ainda assim, ele ainda insiste em criar aquela aranha, por não conseguir aceitar que um mero homem conseguiu derrotar ele. Mas e se aquilo fosse real? Assim, ele se ergue e a enfrenta, dizendo para si mesmo que não havia nada a temer, e se lembrando que após seus pais morrerem, ele deu as costas para aquele mundo corrupto e se voltou para o primitivo, o imaculado, para a selva. Que ele reflete sobre o quão insano e paradoxal é alguém encontrar dignidade e honra, santidade e civilização em algo que a maioria considera como incivilizado. Entretanto, por mais que ele dissesse para si mesmo que não havia nada a temer, ele começa a ser consumido pelo medo daquilo ser verdade, entrando em pânico, querendo se afastar, mas lembrando que para que ele se torne o Homem-Aranha, ele deveria absorver a sua essência, a deixar entrar e se render perante a ela. E já com a Mary Jane, ela começa a ser perseguida por aqueles dois caras de antes, mas justo quando ela se vê encurralada, o Homem-Aranha aparece, atacando os dois homens de uma forma brutal e sem poupar esforços, só parando quando a Mary Jane pede assustada para ele parar, e percebendo que aquele monstro vestido como seu marido não era o Peter. E para piorar, aquele não era mais o único monstro à solta pelas ruas. Do lado de fora de um armazém, o Kraven observa um bando de contrabandistas, os observando como um bando de moscas, porque agora ele era a aranha. Assim, ele entra e age, não ouvindo nada a não ser o tear da teia, como se pudesse ver o fio da teia do destino que une a todos, de vítimas ao vitorioso. Com isso, ele os cerca e os devora, até que a polícia chega e ele mergulha para fora, para a noite, enquanto nós ficamos sabendo pelos policiais que o Homem-Aranha andava descontrolado nos últimos dias, com ele tendo mandado 15 pessoas para o hospital e nos revelando também que um daqueles contrabandistas havia sido morto por ele. E depois disso, nós vemos o Kraven subindo até o topo de um prédio, pensando que ele era a aranha, mas logo se corrigindo, gritando que ele era Kraven, aquele que havia matado a aranha, se transformado nela, caçado como a aranha caça e devorado a sua presa, e que, com isso, ele havia se provado superior a ela em todos os aspectos. Menos um. E agora, faltava uma última aprovação. Já em outro lugar, uma mulher tenta pegar um táxi, porém, ela acaba se tornando mais uma vítima do Ratos. Esse que acaba sendo encontrado por dois policiais e os atacando logo em seguida. Mas, por conta de uma dos policiais lembrar a sua mãe, ele para e vai embora dali, deixando a policial em choque. Agora, voltando pra Mary Jane, ela decide ir até o apartamento do Robbie para tentar encontrar alguma luz sobre onde o Peter poderia estar ou o que teria acontecido com ele. Mas ela logo percebe que não poderia contar nada e vai embora. O que eu não julgo, porque imagina a merda que seria explicar que o marido dela tá sumido sem relacionar com o Homem-Aranha que tá sumido também faz um tempo. Então, Mary Jane, o que foi que aconteceu pra você vir aqui? Bom, Robbie, é o Peter. Ele não aparece em casa já faz um tempo. Não me ligou, não deixou bilhete, nada. Caramba, isso é horrível. Bem na hora que o Homem-Aranha também sumiu, hein? É terrível. Caralho, eu não posso contar que o Peter é o Homem-Aranha. Mas deixa pra lá. Você sabe como o Peter é, né? Desde jovem, ele sempre foi muito na dele, muito retraído. Provavelmente ele só tá... Mary Jane, não precisa fingir, eu sei do segredo do Peter. Pera, sabe? É claro, eu entendo totalmente o porquê dele manter isso só pra ele, né? Se essa informação viesse a público, ele estaria se colocando em perigo. A tia dele provavelmente teria a vida arruinada. E vocês nunca parariam de ser perseguidos por causa do que ele escolhe ser. Nossa, Robin, obrigada. Você não tem noção de quão assustador é pensar que ele sai todas as noites por aí e tem a chance dele não voltar. É claro, mas no final das contas ele não pode esconder quem ele realmente é. Acho que você tem razão, mas sério, eu fico muito aliviada que você entenda. De coração, muitos surtariam com a notícia que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Gay! E não tem nada de errado em ele ser homossexual. Peraí, quê?
E já na casa do Kraven, ele se encontra fazendo uma brincadeira doentia e sádica, em que ele fica assustando um ratinho em uma gaiola com uma faca, mas também ele se vê tendo a sua mente ampliada pelas raízes e poções, sentindo-as avançar para tocar o destino esse que envolvia o Ratos, que Kraven pedia para que não resistisse e que apenas deixasse o destino tomar as mãos deles para que eles se aproximassem, já que agora só havia mais um teste a ser feito, uma última linha a ser cruzada, uma última loucura a ser acolhida, para que assim ele pudesse ter a sua honra restaurada. E Ratos era essa última aprovação. Assim, o Kraven pede para que ele não o tema, mas que o ame, pois ele iria abençoá-lo com dor, sangue e sofrimento naquela mesma noite. E com isso, ele vai de encontro com seu destino, surpreendendo e confrontando Ratos, perguntando se ele se lembrava do último encontro deles, aquele em que ele havia o derrotado. E o Ratos responde que sim, mas diz que não havia sido justo, já que o Homem-Aranha teve a ajuda do Capitão América. Então, o Kraven responde, dizendo que ele havia trapaceado, que ele nunca teria conseguido vencer a criatura sem ajuda, ao mesmo tempo em que ele pensa sobre o quão maravilhoso Ratos era, o quão vil ele era e que ele era dele. Assim, os dois se enfrentam em uma luta que só pode ser descrita como feroz e selvagem, com o Kraven pensando que, sozinho, o Homem-Aranha nunca conseguiria derrotar o Ratos. Mas ele podia. Ele podia por seu pai desonrado, sua santificada mãe, sua honra maculada. Ele podia derrotá-lo, e assim o faz. Ele era a Aranha, e ele sabia disso melhor do que ninguém. Ele via os fios do destino, que vinculavam vítimas ao vitorioso. Ele era a Aranha, e agora ele se ergue das profundezas, triunfante. Entretanto, ele não era o único que se erguia. Quente, branco e tranquilo. Esse era o lugar onde um homem desnudo em posição fetal se encontrava. Até que ele escuta alguém chamando pelo seu nome e se depara com Ned Leeds, mas aquilo era impossível, já que Ned Leeds estava morto. E assim, ele volta a ficar sozinho na brancura, na paz e no silêncio, só pensando em um nome, Mary Jane. Mas ali não havia aquela pessoa, não havia olhos lindos, não havia lábios macios, não havia amor e nem havia vida. Só havia outra coisa lá, uma coisa que sempre esteve ali. Ele é a Aranha, e a Aranha é ele. Ned morreu, Gwen morreu, Tio Ben morreu, mas ele não. Ele era a Aranha, imortal e imperecível. Mas há quanto tempo ele tem sido essa fera, carregado seu poder, visto com os olhos da aranha, tecido a teia dela? Será que ele era mesmo a aranha? Afinal, ela era forte, destemida e poderia vencer qualquer um, diferente dele, que era fraco, covarde e podia morrer. Entretanto, a aranha também podia morrer. Na verdade, ela nunca havia vivido. A aranha não passava de uma mentira, não passava de um mero caixão, e ele tinha que se libertar, porque esse homem era Peter Parker, e isso era tudo que ele sempre foi e tudo que ele sempre será. Ele iria se libertar e ninguém poderia impedi-lo, já que o Kraven pode até ter assassinado a Máscara, mas não havia assassinado o homem. E era isso que ele não entendia. O Kraven sempre pensou que ele era algo maior, algo sobrenatural, algo insano, que fosse uma criatura que rastejava pelas sombras, zombando e atormentando nas trevas. Mas não existia aranha, só existia ele, um cara comum que levou um tapinha nas costas do destino. E ser Peter Parker não era sua fraqueza, mas sim sua força. Assim, ele começa a rastejar, lutando pela sua vida e rezando para ver a Mary Jane de novo, ao mesmo tempo em que ele é confrontado pela imagem do Kraven, que o pedia para sair para que ele pudesse matá-lo de novo e de novo e de novo. Mas naquele instante, já não havia mais aranha para ser morta, só havia Peter Parker e seu amor por Mary Jane, que finalmente consegue sair daquele túmulo, se libertando e triunfando, enquanto ele se ergue das trevas. Então, ainda cambaleando, ele se levanta e vai até a casa dos fundos do cemitério, onde ele entra e acaba descobrindo que havia se passado 2 semanas. 2 semanas no chão.
num túmulo, morto. 2 semanas que o Kraven usou para sujar o seu nome, usando seu traje e usurpando da sua vida depois de tirar algum tipo de poção ou erva para fazer ele ficar como um zumbi, enterrado por 2 semanas. E caso você não tenha entendido ainda e tá se perguntando quantas semanas, eu te respondo: 2 semanas no chão, no túmulo e morto. E enquanto Peter destruía aquele lugar cheio de troféus de caça, pensando no que a sua família poderia estar pensando, aparece 2 assistentes do Kraven, que o Peter os confronta, perguntando onde o Kraven estava, mas não recebendo resposta. Assim, ele vai embora, dizendo que iria enfrentar o Kraven, não como uma aranha, mas sim como um homem. Ao mesmo tempo em que o Kraven agora tinha certeza de que ele estava vindo. E com isso, o Peter se pergunta sobre como a Mary Jane enfrentou a tudo isso, sabendo que agora tinha um lunático saindo por aí com a roupa do Homem-Aranha, assassinando pessoas, e que esse assassino poderia ser o seu marido. E que, conhecendo a Mary Jane, ela provavelmente saiu pelas ruas procurando por ele, enquanto eles tinham essas 2 semanas da sua nova vida de casados deles roubadas pelo Kraven. E já no apartamento, justo quando a Mary Jane menos esperava, o Peter aparece na janela e eles se abraçam, enquanto ele só pensa no quanto que ele amava ela mais do que ele imaginava. Já um tempo depois, o Peter acorda achando que ainda estava enterrado, mas ele logo percebe que estava em casa. Assim, ele decide se vestir e ir atrás do Kraven, mesmo com os protestos da Mary Jane, já que ele nem conseguia se manter de pé direito e tampouco falar por eles terem passado por uma experiência tão horrível. Só que o Peter responde dizendo que ele também não quer sair de perto dela, mas que o Kraven ainda estava solto por aí, esperando e matando com o nome dele. E ainda que Mary Jane tentasse convencer ele a ficar depois de tudo que ele passou, o Peter diz que ele vai. Assim, eles se despedem e ele mergulha na noite, se balançando até onde o caçador residia, que se encontrava esperando pacientemente pelo seu convidado, que finalmente havia chegado. Diziam que a minha mãe era insana. Esse era o pensamento que sempre rondava a mente de Sergei quando se referiam à sua progenitora, aquela mesma mulher de linhagem rara, nobre e de coração carinhoso. A mesma mulher que havia sido arrancada da Rússia e levada para a América, onde foi sobrepujada pela pobreza e pela imundície da vida naquele lugar, sendo trancafiada como um animal encurralado, sendo abusada e aterrorizada, enquanto seu pai, um homem com espírito quebrado, permitia, e ele, sendo apenas uma criança, não podia fazer nada a não ser assistir, estando tão impotente e indefeso quanto ela. Diziam que sua mãe era insana, que tirou a própria vida, mas para Kraven, aquilo era mentira. Sua mãe não havia tirado a própria vida, ela havia sido roubada pela aranha, e que somente agora ele entendia que o Homem-Aranha era apenas isso, um homem que o ataca, dizendo que agora o Kraven havia ido longe demais e que ele tinha roubado 2 semanas de sua vida. Porém, o Kraven não revida e fala que o Homem-Aranha poderia bater nele o quanto ele quisesse, que ele não iria revidar. Afinal de contas, ele já havia vencido. Ele matou o Homem-Aranha e tomou o seu lugar. O que o Aranha responde dizendo que o Kraven tinha drogado ele e que tinha colocado ele num estado de morte aparente. Mas o Kraven rebate isso dizendo que ele estaria morto se ele realmente quisesse e que ele só permitiu que o Homem-Aranha vivesse para que ele soubesse que ele havia o matado e que, além disso, ele o substituiu e se provou em todos os aspectos superior. Então ele se troca e pede pro Homem-Aranha seguir ele. Afinal, se tivesse alguma armadilha lá embaixo, o seu sentido da aranha avisaria. O Peter acaba hesitando um pouco de primeira, mas logo segue o Kraven, que demonstra estar muito calmo e tranquilo. Assim, eles chegam em um porão com uma jaula eletrificada onde o Ratos estava preso, com o Kraven se vangloriando de ter o derrotado e o capturado, dizendo que ele podia sentir aquela criatura e que depois de tocar a alma dela, ele entendeu o papel dela nos jogos deles. Ratos era seu teste final para provar para si mesmo que era superior ao derrotar sozinho um inimigo que o Homem-Aranha só havia vencido com a ajuda do Capitão América. Pô, calma aí, mas tu também é um fanfarrão, hein, Kraven? Eu não falei antes, mas eu falo agora. O cara decidiu escolher justo o doidinho que o Homem-Aranha tem pena de bater pra ser a última aprovação de que ele é superior? Não dava pra pegar alguém de mais escalão que ele tem enfrentado? Tipo, o Fanático, o Doutor Destino, o Senhor do Fogo? Não, né? Ele teve que escolher justo o Ratatouille que lancha a gente.
Fazendo tudo isso enquanto ele se vestia como o Homem-Aranha, que pro Ratos não fazia diferença, tanto que ele fica assustado ao ver o Peter ali, pedindo pra não ser machucado, o que deixa o Aranha ainda mais irritado com o Kraven, que comemorava o seu triunfo e pensava que a Aranha sabia que ela havia perdido, e que, é claro, ainda havia um mundo inteiro pra ela torturar e devorar, entranhas pra rasgar, mentes pra destruir, mas que saber que não tinha mais o Kraven em seu poder não só a apavorava, mas também a entristecia, e que, de alguma forma estranha e inexplicável, isso entristecia o Kraven também. Só que o jogo ainda não havia terminado totalmente. Assim, o Kraven liberta o Ratos e faz ele se voltar contra o Homem-Aranha, para que assim ele pudesse ter a sua emancipação. E enquanto os dois brigavam, o Peter tentava explicar pro Ratos que havia sido o Kraven usando seu uniforme que havia ido atrás dele. Já o Kraven refletia, pensando que agora, todos aqueles anos de humilhações haviam sido apagados, que a honra que ele tanto almejava seria restaurada, e que, de repente, ele se sente velho e insuportavelmente cansado. A partida havia sido boa, homem contra aranha, Aranha contra o Homem, só foi muito demorada. Porém, quando o Homem-Aranha decide ter empatia pelo Ratos durante a luta, ele se aproveita e vira o jogo dizendo que iria devorar o Aranha. Só que o Kraven lança uma faca pique mercenário nele e diz que já havia provado o que ele queria e que o Ratos podia ir embora. O que o Peter diz que o Kraven não podia deixar o Ratos à solta, já que ele voltaria a matar. Assim, o Kraven ajuda o Peter a se levantar, enquanto ele pensa que a aranha ainda estava viva nele, que haveria outros para se oporem àquele homem. Mas isso não importava. A sua aranha já havia ido, e agora restava apenas um homem bom. O que era estranho ele nunca ter reparado nisso, mas agora ele via isso. E vendo, ele agradece ao Homem-Aranha e o abençoa. Se é que alguém como Kraven poderia abençoar. Além disso, ele vê mais uma coisa que ele não conseguia até agora. Todo homem tem a sua aranha, e talvez ele tenha sido a sua. Assim, ele diz pro Homem-Aranha ir, já que alguém como ele não permitiria que o Ratos ficasse à solta. O que o Peter responde dizendo que ele não ia deixar o Kraven à solta para caçar e estragar mais vidas. Mas o Kraven responde falando que depois de todos esses anos, o Homem-Aranha sabia que ele era um homem de palavra. E assim ele diz que daquela noite em diante, Kraven, o caçador, jamais caçará novamente. Com isso, o Homem-Aranha se vai, dizendo que ele vai voltar, e com o Kraven não duvidando disso, falando que todo homem, toda mulher, toda nação, toda era tem a sua aranha, e que ele havia sido a sua, sendo um grande fardo e uma grande honra, assim se despedindo e dizendo adeus. E já quando o Kraven está sozinho em sua casa, ele diz que se sente calmo e tranquilo, como se algum nó dentro dele de medo, ódio e muito mais se desfizesse. Depois de todos aqueles anos fugindo da Rússia, se sufocando na América, encontrando honra na selva, e ele nunca havia conhecido a paz, a calma e a tão fugidia felicidade. Mas que agora ele sentia que poderia conhecê-la, que talvez ela estivesse por perto, escondida na força da chuva, no retumbar do trovão. Dizendo isso, enquanto se aproximava de um caixão com um rifle dentro. Assim, ele carrega a arma e a coloca em sua boca. Com isso, um último pensamento passa por sua mente. Diziam que a minha mãe era insana. E por fim, ele puxa o gatilho, deixando somente o trovão do seu ato para trás, que ecoa por uma cena macabra que havia sido montada pela sua loucura, com a morte manchando aquele lugar e com seu sangue escorrendo por um porta-retrato do pequeno Sergei feliz com seus pais. Abaixo da terra, nos esgotos, o Homem-Aranha se encontra indo atrás do Ratos. E, ainda que ele não queira estar ali, no escuro, no frio, sozinho e revivendo os momentos de quando estava enterrado, ele não se deixa ser detido pelo seu medo. Afinal, o pior já havia passado, o jogo doentio do Kraven tinha acabado e ele não estava morto em um caixão ou sendo arrastado para as trevas, só estava em um esgoto cheio de ratos, que inclusive atacam ele. Mas o Peter consegue se livrar deles e vai em direção do Ratos. Assim, os dois começam uma luta, com o Aranha ainda tendo lembranças dele sendo enterrado e tendo que se convencer de que ele não estava morto, enquanto tentava explicar que ele queria ajudar o Ratos, que acaba não o escutando. E eu acho engraçado que em um momento o Ratos ameaça chamar os ratos dele e o Peter só dá um socão na boca do bicho e fala: se tu chamar teus amiguinhos, eu vou te matar. O que faz o Ratos ficar todo encagaçado de medo, dizendo que ele não ia chamar. Eu vou te matar, mano. Eu vou te matar, peraí. Por favor, moço. Vem me cagar na calça.
Quê? Quer me cagar na calça. Que cagou, rapaz, tá doido? Então, o Peter decide atrair ele para fora, fazendo ratos ascenderem em direção à luz, na superfície, e finalmente conseguindo prender ele, dizendo que um amigo dele, chamado Reed Richards, iria ajudá-lo. E assim, ele vai embora, enquanto escuta os policiais comentando que estavam surpresos em ver que mesmo depois de tudo que ele havia passado com o Kraven, o Homem-Aranha ainda achou forças para ajudar o Ratos, já que horas antes, a polícia havia recebido uma ligação anônima e acabou encontrando o corpo do Kraven junto da confissão de todos os seus atos como Homem-Aranha. Assim, de volta para o apartamento, a Mary Jane se encontrava vendo um álbum de recordações, até que ela se depara com Peter e eles se reencontram, se abraçando felizes por ele finalmente ter voltado para casa. Já um tempo depois, na casa do Kraven, nós vemos seus assistentes carregando seu caixão para ser enterrado em uma cova que havia sido cavada pelo mesmo coveiro que antes cavou a do Homem-Aranha, e com isso, o caixão é abaixado em frente a uma lápide escrita: "Aqui jaz Sergei Kravnov, Kraven, o caçador. Ele morreu com honra." E enquanto nós vemos o coveiro jogando a terra sobre o caixão, nós somos acompanhados pela mesma citação distorcida do poema de William Blake do início, agora no final. Aranha, aranha, viva chama que as florestas da noite inflama. Que olho ou mão imortal poderia traçar-te a horrível simetria? Assim, terminando a história. E essa foi a última caçada de Kraven. Olha, acho que se dá pra falar algo logo de cara, é que essa não é uma história padrão do Homem-Aranha. É uma história muito mais sombria em comparação com as outras. O que eu acho que é seguro dizer que era algo bem comum pra época, que era os anos 80. Até outros grandes quadrinhos que lançaram nesse período estavam indo pra uma pegada mais madura, digamos assim. Mas é claro, não é só a história ter um tom muito mais sombrio que automaticamente faz ela ser boa. A questão é que a última caçada de Kraven é uma história com um grande foco no psicológico dos personagens. E isso é uma característica que o roteirista do quadrinho, J.M. DeMatteis, costuma abordar com maestria nos seus textos, expondo os pensamentos dos personagens da forma mais sem filtro possível, colocando muitas vezes os personagens refletindo sobre algo. Porém, algo legal que rola nessa história é que se algum deles está estressado ou com medo, os seus pensamentos subconscientes e involuntários começam a aparecer em caixas de texto com uma cor mais forte. Os únicos personagens que não sofrem disso é o Ratos, provavelmente por conta dos experimentos do Barão Zemo que ferraram a mente dele, então ele tem os pensamentos conscientes e inconscientes misturados, e o Kraven, que de vez em quando aparece algo mais cru nos seus pensamentos, como se a loucura e a sanidade estivessem brigando para tomar o controle. Essa abordagem dos pensamentos acaba se tornando uma das maiores qualidades da história, já que eles são tão reais e verossímeis que acabam por aproximar o leitor dos personagens, seja com o Peter, que o próprio DeMatteis descreve como sendo alguém tão confuso e falho debaixo da máscara quanto qualquer um de nós, com o Ratos, um monstro canibal que mostra ter indícios de um passado conturbado e abusivo, como é explorado em A Criança Interior, com a Mary Jane ao seu ponto de vista mais próximo da realidade que a gente tem, ou com o próprio Kraven, que ganha um destaque tão absurdo de quem ele é, que ele praticamente vira outro personagem depois dessa história. É praticamente uma diferença dia e noite entre o Kraven que atirava laser pelos mamilos e o Kraven da última caçada, que tá brigando com um fantasma que ele acredita ser o responsável pela desgraça que aconteceu na vida dele e da sua família. Ah, pensando bem, são mesmo, cara, esquece. A propósito, uma coisa muito interessante é que muita gente conhece essa história só como a última caçada de Kraven, mas ela também é conhecida lá na gringa como Terrível Simetria, a última caçada de Kraven. Esse terrível simetria no título é por dois motivos. O primeiro e mais óbvio é por causa do poema O Tigre, de William Blake, e o segundo é por conta da história brincar um pouco em fazer paralelos, como na apresentação dos personagens, com tanto o Kraven e o Peter refletindo sobre as suas mortalidades, com o Kraven falando que não encontra dignidade e honra nos tempos atuais, e quando o Homem-Aranha aparece, ele tá exibindo exatamente essas qualidades ao ter compaixão pelo Joe Face. E também com o Ratos e a Mary Jane, que enquanto um ao matar um ser vivo sente prazer, a outra sente nojo e repulsa. Além de muitos outros casos que tem pelo quadrinho, incluindo o Kraven recitar uma versão distorcida do poema, trocando o tigre por aranha em diversos momentos, incluindo no começo e no fim da história, causando um efeito de simetria mesmo. E falando no poema do tigre, ele pode parecer um pouco deslocado na história, mas ele faz bastante sentido quando você entende sobre o que ele se trata. E se você não conhece o poema, tudo bem, eu vou explicar ele, mas preste atenção para pegar as similaridades com o quadrinho, ok? Ok. Nesse poema, o autor, William Blake, faz uma série de perguntas sobre a origem do tigre, mas não falando exatamente sobre o animal, o tigre, por isso até que tá escrito errado, com um Y no lugar do I, mas sim sobre o tigre como se fosse uma representação do mal, e brincando com o questionamento de que Deus teria criado o bem e o mal, aquele mal que para ele era tão selvagem, poderoso
e belo ao mesmo tempo. E ele também faz várias alusões à religião no poema, tanto a cristã quanto a greco-romana, como quando ele pergunta com que mão ousou pegar o fogo, fazendo referência a Prometeus, com que asas ele teria ousado o voo, referenciando o Ícaro, com que fornalha ou martelo teve o teu cérebro, referenciando Hefesto, e por último, quando ele fala, quando os astros alancearam, o céu em pranto o banharam, sorriu ele ao ver seu feito? Fez-te quem fez, o Cordeiro, fazendo alusão a Lúcifer com as estrelas e a Jesus Cristo com o Cordeiro. Esse poema pertence a um livro do Blake chamado Canções de Experiência, que seria uma contraparte de um outro livro dele de poemas chamado Canções de Inocência, que trata de temas bem mais felizes e esperançosos, e que, adivinha, há um poema chamado The Lamb, ou o Cordeiro, a contraparte boa de O Tigre. Cordeiro, tigre, presa, predador, gentil, hostil, um causador de males e outro provedor de bênçãos. Vê onde eu quero chegar? Um animal como grande causador do mal que sonda o mundo e aterroriza as pessoas com seu poder. Olhando da perspectiva de alguém tão insano como o Craven, o tigre e a aranha são o mesmo mal. O que nos traz a um outro tópico interessante, que seria uma possível alusão ao antissemitismo na história. Os créditos desse tópico vão pro pessoal do site Quadrinheiros, que eu achei bem interessante e resolvi compartilhar com vocês também. Basicamente, a ideia seria de que esse tema estaria nas entrelinhas da história, não sendo o tema principal dela, óbvio, mas sendo referenciado na iconografia do quadrinho. Então, com isso em mente, considere que o Peter, pelo menos o do 616, não é judeu. Ele acredita em Deus, só que não é um tema muito explorado nos quadrinhos, mas também leva em consideração que tanto Stan Lee, um dos criadores do personagem, quanto Demetrius, o roteirista da história, possuem descendência ou ligação com o judaísmo. E já na história em si, o Craven menciona que a sua família foi expulsa por conta da queda da Rússia, não havendo mais espaço para aristocratas e nem nobres, como eles, que possivelmente faziam parte da nobreza russa, e que naquele período o Império Czarista tinha como um dos seus traços ser antissemita. Além disso, a história traz o Ratos, um homem que sofreu experimentos nas mãos do Barão Zemo, que tem uma clara ligação com o nazismo. Ah, mas você acha isso pouco? Bom, como vocês devem ter aprendido na escola, houve uma baita campanha de propaganda de difamação contra os judeus, os representando como uma ameaça e muitas vezes como seres perigosos, desprezíveis e repugnantes, como ratos e outros tipos de roedores, e pasmem, aranhas. Agora junta tudo isso, um filho da nobreza russa, que alega que o mundo caiu em corrupção por culpa de uma aranha sobrenatural, decide ir atrás de alguém que seria o seu hospedeiro ou representante daquela entidade, e de um outro homem cuja aparência é de um rato humanoide, para assim ele poder restaurar a sua honra e livrar o mundo daquele mal que assolou milhões de pessoas. Caramba, falando isso em voz alta me fez perceber que o Craven meio que previu o outro. E é claro, isso não quer dizer que o quadrinho é sobre isso. Tanto que o Demetrius já respondeu sobre isso, falando que ele não escreveu a história com isso em mente, mas que as pessoas podem ter qualquer interpretação que elas queiram sobre o quadrinho, mas que é algo muito interessante de se debater e que acaba adicionando até mais camadas para essa história que já tem tanto para se dizer, que seria digna até de ser adaptada para um romance mesmo. É verdade, fizeram isso. Eu inclusive lembro de ter essa novelização. E se tu tá pensando, qual será que mais vale a pena pegar? O quadrinho ou a novelização? Pega o quadrinho. Eu sei que parece que com o livro daria pra ter uma equivalência no nível de detalhes que o quadrinho oferece com a narrativa psicológica, mas infelizmente não é uma transcrição muito boa da história. Sem falar que não é a mesma história. Tem algumas diferenças, como por exemplo, ela começar no enterro do Ned, a Mary Jane só descobrir que o Peter é o Homem-Aranha quando ele volta de Berlim depois daquele crossover com o Wolverine, Liz Allen e não Liz Allen, o rato ser um experimento da Oscorp e não do Zemo, e talvez a diferença mais grotesca da história inteira, nem o Peter e nem o Craven usam traje negro. Tipo, como assim, meu irmão? O traje tá literalmente na porra da capa do livro e ele não tá na história? Ah, e falando em história, eu acho que vale a pena comentar sobre de onde surgiu a ideia por trás dela. Bom, tudo começou em 1984, 1985, quando o Demetrius estava querendo escrever uma minissérie do Magnum, onde ele seria enterrado pelo irmão dele, o Ceifador, e acabaria descobrindo que ele ficou enterrado por meses. Mas a ideia acabou sendo rejeitada pela Marvel, só que aquela ideia de emergir do túmulo ainda continuou na cabeça do Demetrius. Então ele decidiu levar essa ideia para a concorrência, a DC, com uma história onde o Batman seria morto pelo Coringa, e por conta disso, o palhaço, o príncipe do crime, acabaria ficando lúcido, e quando o Batman se levantasse do túmulo provando que ele não estava morto, isso faria a nova vida do Coringa virar de cabeça para baixo. Só que, adivinha, bem naquela época, a DC já estava com a história da piada mortal engatilhada para lançar, então a ideia acabou sendo rejeitada, por enquanto. Assim, o Demetrius decidiu mudar a história para o vilão não ser o Coringa, mas sim o Hugo Strange, já que ele havia lembrado da vez que ele usou o uniforme do Batman e acabou pensando, não seria interessante se o Hugo Strange fosse
fosse aquele que aparentemente mata o Batman e, em sua arrogância e ego, decidisse se tornar o Batman, vestindo o traje, assumindo o papel, a fim de provar a sua superioridade? Então ele levou a ideia de novo pra DC e foi rejeitado mais uma vez. Aí um tempo se passou e ele acabou sendo chamado para escrever pro título da espetácula Spider-Man, e isso foi a oportunidade perfeita para ele colocar a ideia dele em prática. Além de que, o Demetrio tinha ficado sabendo que o Peter tinha recém se casado com a Mary Jane, e o amor deles foi o combustível emocional necessário para a história ascender, com o próprio dizendo que foi a presença da Mary Jane, do seu coração e alma, que alcançaram as profundezas do coração e da alma do Peter, o forçando a sair daquele caixão, do túmulo e ir para a luz. Mas ainda faltava o vilão. E um dia em que o Demetrio estava de boa lendo um manual de personagens da Marvel, ele acabou caindo na página que tinha o Kraven, que descrevia o personagem e dizia que ele era vindo da Rússia. E esse fato deixou ele animado pra caramba, já que o Demetrio é um grande fã de Dostoiévski e dos seus romances que tocam em temas como a alma dos seres vivos e a dualidade da existência, que eu não sei o que é não. E por causa disso, ele criou um enorme interesse pelo Kraven, que antes ele considerava um dos vilões mais chatos e genéricos do Aranha, mas que naquele momento ele o compreendeu totalmente, encontrando o foco da sua história. Assim, já tendo uma direção para seguir, ele se reuniu com o desenhista Mike Zeck, e eles decidiram colocar o Ratos, que eles haviam criado para uma história do Capitão América, sendo a cereja do bolo da história, para ser um contraste entre a visão do Peter do Homem-Aranha e a imagem distorcida do Kraven no espelho. Ah, e um detalhe que acaba não sendo muito comentado, é que o Demetrio afirma que depois que ele tentou vender a ideia da história com o Magnum, a vida dele entrou em uma fase bem ruim, onde a cada dia da vida dele era uma luta, se sentindo tão enterrado vivo quanto o Peter, tão imerso na escuridão quanto o Ratos, e tão perdido, despedaçado e desesperado quanto o Kraven. Mas que pra ele, esse havia sido o momento perfeito para ele formular a história, já que isso teria dado à escrita da história tanta urgência e honestidade emocional que ela esbanjava. Bom, acho que eu consegui falar de tudo, né? Acho que não faltou mais nada. Guerra, ainda falta mais um tópico. Oxe, Arthur Rota? Mas como que tu tá aqui, cara? Eu sou um fruto da sua mente que está com carência de oxigênio. É, faz sentido. Mas pô, aproveitando que tu tá aqui, por que tu não explica um pouquinho esse tópico que ficou faltando aí? Mas é claro, mas eu posso, por favor, parar de fazer essa voz fantasmagórica? Claro, cara, fica à vontade. Opa, beleza. Opa, beleza então, foi mal, força do hábito. O lance é que depois de lançar a última caçada de Kraven, o excelentíssimo Tom DeFalco, que era o editor da Marvel na época, ele começou a receber uma porrada de cartas de uma galera puta da vida falando que a história tava glorificando o suicídio. E quando o DeMatteis ficou sabendo disso, ele ficou incrédulo que tinha uns caras por aí realmente achando que ele tinha escrito o quadrinho com aquele propósito de glorificar essa parada, incluindo um grupo de prevenção que também havia mandado uma carta interpretando a história dessa forma. Sendo que assim, é mais claro do que a luz do dia que o Kraven só fez o que fez porque ele é maluco. Ele é tão perturbado mentalmente quanto a mãe dele era. Não é à toa que a última coisa que ele pensa antes de puxar o gatilho é: diziam que a minha mãe era insana. Então, para rebater essas alegações, ele junto do Mike Zeck lançaram em 92 a graphic novel A Alma do Caçador, com uma sequência da última caçada. E bom, nessa história, o Peter tá sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático, já que, né, ninguém fica 100% bem da cabeça depois de ter sido enterrado vivo por 2 semanas da sua vida. Assim, ele acaba sendo confrontado pelos seus fantasmas do passado, figurativamente e literalmente, com o fantasma do Kraven aparecendo pra ele, junto de uma outra entidade sobrenatural, que explica que somente o Peter poderia libertar e salvar a alma do caçador, que agora se encontrava em completo tormento, angústia e dor, assim como tantas outras almas que haviam cometido o pecado de tirar a própria vida. Entretanto, Peter se recusa a ajudar, dizendo que se tudo aquilo que ele estava ouvindo fosse real mesmo, então ele esperava que o Kraven sofresse por toda a eternidade depois de tudo que ele havia feito ele passar. E depois de tomar a sua decisão, o Peter aparece no seu apartamento e diz pra Mary Jane que havia visto o fantasma do Kraven. Assim, eles conversam, com a Mary
Mary Jane falando que desde que o Peter passou por tudo aquilo, ele tem evitado tocar no assunto, falando que já estava tudo acabado, mas que ele ainda se sentia culpado pelo que havia acontecido com o Kraven, por ele achar que ele poderia ter impedido que o Kraven tirasse a própria vida. E depois de ouvir as palavras da sua esposa, ele diz que só tem uma forma de se livrar disso, que seria enfrentando o problema de frente. Assim, eles se despedem e ele vai até o local onde o Kraven estava enterrado, onde ele acaba reencontrando aquela entidade e perguntando o que ele deveria fazer, com ela respondendo que ele deveria enfrentar um desafio diferente de qualquer outro que ele já havia enfrentado, revelando que ele deveria enfrentar o cadáver reanimado do Kraven, que o Peter de primeira se recusa devido a estar com muito medo, mas tudo muda quando ele escuta o canto dos suicidas, que cantavam uma música com um sofrimento tão profundo e ao mesmo tempo com uma esperança tão grande. Esperança não só pelo Kraven ou por eles, mas também pelo Peter. Assim, o Peter se sente motivado e começa a lutar, não só contra o Kraven, mas também contra si mesmo, se confrontando muitas vezes com a ideia de que ele poderia ter salvo o Kraven se ele soubesse o que ele iria fazer. Ele não teria o deixado morrer, não teria deixado morrer como o seu tio Ben, mas não era a mesma coisa. Todos esses anos ele saía por aí fazendo o seu melhor para compensar esse erro, colocando a sua vida em risco de novo e de novo e de novo. Só que ainda assim, não importa o quanto ele tente, pessoas ainda morrem. Capitão Stacy, Gwen, Ned e agora o Kraven. Será que ele não havia aprendido nada? Será que ele ainda continuava tão irresponsável quanto na vez que ele deixou aquele bandido passar por ele? Com isso, o Peter começa a se desculpar, pedindo desculpas por ele ter falhado, pedindo desculpas por ele não conseguir vencer todas as batalhas, pedindo desculpas por não ter salvo todos eles. Afinal, ele não era um super-homem de queixo quadrado, ele era só o Peter Parker, e ele não queria morrer, mas ele tem que morrer, não tem? É culpa dele. Ele poderia ter salvo eles, mas não salvou. Então ele tem que morrer também? E justo quando ele fica pendurado na cova com o cadáver do Kraven o puxando para a escuridão, o Peter se lembra dos momentos felizes que ele passou junto do seu tio Ben e junto da Mary Jane e diz estas palavras: morrer? Dar as costas ao presente mais precioso que existe? Por quê? Porque a vida é difícil? Porque nós cometemos erros? Porque nos machucamos? Não. Se a morte do tio Ben me ensinou alguma coisa, é que nós devemos aprender com o nosso sofrimento e não fugir dele. E é claro, a vida é dura às vezes, dura e cheia de dor, mas ela tem felicidade também. Felicidade e amor se você tiver coragem para buscar. Ben Parker sabia disso, ele viveu por isso, e Mary Jane todos os dias me demonstrava mais amor que eu jamais podia pensar que existia nesse mundo. Mas o Kraven nunca procurou por amor, procurou. Tudo o que ele fez foi encarar a escuridão e amaldiçoar o próprio destino. Eu não sei que coisas horríveis fizeram ele ficar louco ou o que quebrou seu espírito, mas eu não vou quebrar também. Com ele dizendo que escolhe a vida, estando livre, assim como o Kraven também estava agora. Assim, eles se abraçam sem dizer nada, e então, quando Peter menos percebe, ele se encontra sozinho ali, pensando que talvez nós nunca saberemos se há algum significado maior para as nossas vidas, um propósito, um plano, mas que todos nós podemos fazer uma escolha, de ouvir com atenção a uma canção de esperança e de fé de que há algo maior, que todo coração pode tocar ao se deparar com o amor. Com isso, ele reergue a lápide e deseja que o Kraven agora possa descansar em paz. E um tempo depois disso, o Peter e a Mary Jane vão visitar um colega dele chamado Roger, que havia perdido a sua mãe faz alguns dias, e que estava falando que ele não era muito religioso, mas ainda assim, ele acreditava que a mãe dele estava em um lugar melhor e sendo bem cuidada. O que ele pergunta se isso era loucura pro Peter, que responde que, na verdade, ele não acha tão absurdo assim. Assim, terminando a história. Agora, pra fechar mesmo, A Última Caçada é uma história ótima, com uma arte tocante que acompanha perfeitamente a narrativa que está sendo contada, tendo muitas cenas onde não há nenhuma palavra nos painéis e, ainda assim, consegue transmitir diversos sentimentos com maestria pro leitor. O mesmo pode ser dito sobre A Alma do Caçador, que eu particularmente acho uma história bem tocante e com uma mensagem muito bonita, mesmo tratando de um assunto tão pesado. E fazendo uma analogia com comida, A Última Caçada de Kraven é tipo um prato extremamente bem preparado e saboroso, que você saboreia cada pedaço e aprecia os temperos usados. E A Alma do Caçador é uma sobremesa tão bem preparada quanto o prato principal, que faz você se sentir totalmente satisfeito com o que você pediu. Ah, e já em relação sobre A Última Caçada ser a melhor história do Homem-Aranha, bom, isso é muito debatido se é a melhor história do personagem mesmo. Isso varia bastante, até pra mim, mas uma coisa é certa, ela está entre as melhores, sem sombra de dúvidas, e merece uma chance de ser lida por todo fã do Homem-Aranha. Acho que agora eu falei tudo que eu tinha pra falar mesmo. Agora acho que só resta aceitar o meu destino aqui, deitado, no vazio, enterrado, morto.
Ei, o que eu tô pensando? Eu não posso aceitar que eu tô no caixão do nada. Alguém fez isso comigo. E quem sabe o que pode ter feito com a minha família, com os meus amigos? Quer saber? Eu vou sair daqui agora mesmo. É isso aí, guerra, levanta aí! É pra já. Quase lá. Meu Deus. Eu consegui. Caramba. Por quanto tempo eu fiquei ali embaixo? Acho que a pergunta certa é: como você aguentou tanto tempo ali embaixo? Cleiton. Vejo que parece estar totalmente recuperado do nosso último encontro. Ah, nem brinca. Se você e o seu colega tivessem me avisado que era um encontro, eu tinha pedido uma sobremesa pra acompanhar a surra que vocês levaram. Sério, deve ser muito vergonhoso perder uma luta mesmo estando em vantagem numérica. De verdade. Diga isso pelo Cleiton. Se eu tivesse feito o plano, eu teria aniquilado você com as minhas próprias mãos. Não me imagina, bate. Só se tu fizesse seu amigo rinoceronte. Ah, qual é? É sério. Essa piada é batida demais. Ah, tá bom, eu faço. Fala, galera. Ai, esse cara assim sabe criar conteúdo. Ah, vejo que lembra do meu irmão, Camaleão. Oh, se lembra, simpatia em pessoa. Ele inclusive... Não, calma aí, a gente tá mudando de assunto. Seu maníaco, o que você fez comigo pra eu me parar dentro de um caixão? Pera, você realmente não sabe como foi parar ali? Bom, eu não me lembro. Qual é a última coisa que você se lembra? Eu lembro de estar em casa. Eu havia terminado de fazer um vídeo sobre o casamento do Homem-Aranha. E aí eu fui dormir, porque eu tava muito cansado. E aí eu tive uns pesadelos estranhos em que eu fazia vídeo sem parar e saía por aí querendo comprar mais e mais quadrinhos. Bom, isso aí realmente é verdade. Ah, ufa, ainda bem. Peraí, o quê? Sim, você estava vagando por aí, desnorteado, e eu te avistei do ônibus que eu trabalho. Ué, mas tu não era caçador? Sim, mas eu também sou o Cleiton, o cobrador. Ah, ok. Então eu decidi caçar você e eu consegui. Apesar de achar que foi fácil demais, assim eu decidi enterrar você no cemitério que eu trabalho. Ué, mas tu não era cobrador? Sim, mas eu também sou o Cleiton, o coveiro. Ah, ok. Aí eu esperei, me vesti como você, bebi o que você bebe, enfrentei um bichão que tava atrás de ti e prendi ele no meu porão. Mas acho que eu não passei a chave na jaula dele. Ah, ok. Peraí, como é que é a história? Livre! O que foi aquilo? Enfim, eu fiquei esperando, mas os dias se passaram e você não parecia estar se recuperando da poção que eu usei. Bom, eu levantei, não levantei? Não deve ter se passado mais de, o quê? 2 dias, uma semaninha? A gente deve estar alguns dias do Halloween, provavelmente, né? Que dia é hoje? A data exata. Feliz Ano Novo, Homem-Aranha DV. Uma última coisa. Você pode até achar que não, mas eu sinto no seu ser. Posso te dizer com propriedade que você não foi o único que se levantou daquele túmulo. Bom, agora se me der licença, eu vou de arrasta pra cima. Peraí, cara, não faz isso não, sua vida é preciosa demais! Hein? Ah, não. Eu falo que vou de arrasto pra cima porque eu durmo no sótão. Aí tem que arrastar a escada pra cima. Beleza então, vai na paz, irmão. Caramba, 2 meses enterrado no chão, no túmulo, morto. Quer saber? Já deu desses episódios de cansaço, já deu desses pesadelos e fenômenos estranhos. Eu vou dar um jeito nisso de uma vez por todas quando eu chegar em casa. E você não vai querer perder o próximo vídeo em que isso acontece. Então se inscreve aí e ativa o sininho para você não perder o desfecho dessa história somente aqui, no canal do seu amigo de sempre, Homem-Aranha DV. Então, gente, é isso. Muito obrigado, se cuidem e nos vemos em breve. Falou!